Olá, muito boa noite. Mais uma vez, ontem tivemos aqui presentes. Vamos aguardar que os primeiros visualizadores entrem. Hoje para mais um live. Já temos aqui o nosso convidado, Dr. Carlos Belo. Vou já hoje, ontem nós estivemos a falar com um grupo muito interessante de. Deixa-me só convidar aqui o Carlos Belo. Socióloga, medicina ocidental, oriental, nutricionista e um especialista em medicina integrativa. E hoje vamos voltar um bocadinho aos lives tradicionais em que trago um convidado especial. Vamos aguardar que o Carlos Belo entre, que vai falar de doença tiroideia e fertilidade. A aguardar. Espero que tenham gostado dos últimos lives. Tenho recebido muitas mensagens durante a semana. Neste live hoje recebemos apenas 3 perguntas. Já sabem que estão sempre à vontade para fazer perguntas se quiserem para os lives especiais. Esta semana temos o Carlos. Para a semana vamos ter o José Pedro Azevedo Rodrigues, especialista em gastroenterologia, que vai falar sobre doença funcional e endometriose. Uma das queixas são as queixas gastrointestinais nas mulheres com endometriose, que é uma das perguntas que fazem também muito, tanto na consulta como aqui. E para a semana, no próximo domingo, vamos ter a presença do Zé Pedro. O Carlos não está a conseguir entrar. Vou só dizer ao Carlos, às vezes é mais fácil... ver pedido. A ver se consegue agora. Às vezes, Carlos, é mais fácil se não usares a net de casa, mas usares a internet do telefone, que Acho que já já está. está. Oi? Já está, já está. Ok. Já está, ativo. Olha, muito obrigado, Carlos, por estares presente neste Olá, live. Zé. Boa noite. Boa noite a todos. Já agora para saber, eu conheci o Carlos Belo, é especialista em endocrinologia. Nós conhecemos em 2011, no ano comum em Cascais. E depois, desde então, temos sempre mantido contacto. Ele é especialista em endocrinologia, trabalha no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, no Hospital Ligas Meniz e também no Hospital da Luz de Lisboa. E quando eu tenho algum casal com patologia endocrinológica, é um dos colegas que eu referencio com frequência. E quando comecei a fazer os lives, há certos temas que eu queria abordar e um dos temas era mesmo a tiroide e a fertilidade. Por isso é que eu desafio o Carlos a estar presente neste live e ele, com todo o gosto, disse logo que sim. Obrigado, Carlos. Zé, obrigado. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade também para falar hoje sobre um tema que também me é bastante próximo. Olha, a doença tiroideia é uma das doenças endocrinológicas que mais afeta os casais com problemas de fertilidade e que muitas das vezes, ou tem o diagnóstico feito, ou a medicação não está a ajustar e é preciso nós termos alguma atenção a isso. O que eu queria, nesta conversa, desta meia hora, era um bocadinho falares todo o sistema da tiroide e até que ponto é que a tiroide afeta a fertilidade para ajudar as pessoas que têm este tipo de patologias a saberem como é que hão de fazer o melhor tratamento. Claro, claro. Pronto, acho que é um tema muito importante e felizmente nos dias que correm as pessoas já não era como antigamente, as pessoas hoje sabem o que é a tiroide e toda a gente sabe que realmente a tiroide tem um efeito que vai muito para além daquilo que se pensa só no efeito no peso. Portanto, as pessoas pensavam antigamente que havia essencialmente a tiroide para emagrecer e a tiroide para engordar. No entanto, já percebemos que a ação das hormonas da tiroide são virtualmente no corpo todo. Portanto, não há nenhuma parte do corpo que esteja particularmente isenta da ação da tiroide. A tiroide afeta fortemente a gravidez nas diferentes fases, não só na probabilidade de engravidar, como também afeta os desfechos da gravidez, portanto, a própria evolução da gravidez, não só em termos da saúde da mãe, mas também na saúde do bebê. E como se não bastasse, a doença da tiroide aparece também muitas vezes após o parto, portanto, podemos quase que dividir o impacto que a tiroide tem na saúde reprodutiva da mulher em 3 fases. O homem Uhum. também não é isento, o homem também com doença da tiroide tem menos fertilidade, muitas vezes tem disfunção sexual e também a infertilidade masculina. No entanto, o âmbito desta sessão tem mais a ver com a mulher. Pronto, nós, em relação à tiroide, nós geralmente dividimos os problemas de tiroide em 2 grandes subgrupos. Portanto, no fundo, são as doenças
de natureza estrutural, aquilo que as Sim, pessoas vulgarmente conhecem como o bócio, que não quer dizer mais nada do que essencialmente uma tireoide de dimensões aumentadas, portanto, uma tireoide grande. sim. E depois há as doenças que são funcionais, portanto, em que o funcionamento da tireoide é desadequado. Ou seja, ou a tireoide produz hormonas em quantidades excessivas, aquilo que é conhecido Uhum. como o hipertireoidismo, e depois há aquelas outras doenças em que a tireoide produz hormonas a menos, portanto, inadequadas para as necessidades do corpo, que é o hipotireoidismo. O hipertireoidismo é que era conhecido como a doença da tireoide que dava para perder peso, é assim Sim. que é conhecida muitas vezes, e o hipotireoidismo é aquela que dá para aumentar de peso. Ambas afetam a fertilidade, Uhum. portanto, geralmente as pessoas que têm doença de tireoide grave e ditas, digamos, descompensadas têm mais dificuldade em engravidar, isto porque a tireoide vai afetar as várias partes do sistema reprodutor, afetam também principalmente o ovário, o endométrio, e depois também vão afetar a implantação e a placenta, portanto vão afetar a vários níveis o sucesso, digamos, da gravidez, e como tal é importante nós estarmos alerta para a possibilidade da doença da tireoide numa pessoa que tenta engravidar. Acresce o problema de a tireoide, as doenças da tireoide serem muito comuns. Nós temos a noção de que o hipotireoidismo e também o hipertireoidismo afetam fatias muito grandes da população. Estima-se que mais ou menos 4% da população possa ter algum tipo de doença funcional, isto que tenha sido diagnosticado. Ainda há algumas pessoas que não são diagnosticadas e existe ainda outro grande grupo de pessoas que têm doenças autoimunes da tireoide, mas que ainda não foram diagnosticadas. Isto porque muitas vezes a forma como nós diagnosticamos a doença tireoide é com base na avaliação da quantidade de hormona no sangue. Ok. Pronto. E há pessoas que têm alterações da estrutura da tireoide, ou seja, têm já aquilo que nós chamamos de tireoidite, vulgarmente a tireoidite da Hashimoto, Sim. e que numa fase inicial podem até nem ter sintomas e do ponto de vista funcional poder não dar qualquer tipo de problema. No entanto, isso na gravidez muda. Pronto. Nós, só por exemplo, estas análises da tiroide até convém até ser feitas mesmo em pessoas, em mulheres que não tenham problemas em engravidar, fazer pré-conceição, não é? Fazer sim, a da DGS recomenda na consulta pré-conceição pedir a função tiroideia, TSH, uhum, FT4. Falaste há pouco da tiroide da Hashimoto, que é uma das perguntas que surge recorrentemente, tanto na consulta como aqui. E falaste das doenças autoimunes, os anticorpos que nós costumamos pedir e que nos ajudam no diagnóstico, é importante fazermos sempre quando se pede a função tiroideia. Mas, por exemplo, a diferença entre hipo e hipertiroidismo, e depois há esta questão do autoimune. Há padrões um bocadinho diferentes, certo? Dentro do hipo, sim, sem hipertiroidismo dúvida. e das tiroides da Hashimoto. A questão é a mesma clínica, que enquanto os hipos e hipertiroidismos temos clínica, às vezes com a Hashimoto não temos e pode haver repercussões na fertilidade. Eu acho que dividindo a tua Sim, a resposta em quatro, digamos assim, sim, pronto. Em relação à questão da DGS, eu concordo a 100%, ou sim. seja, se nós formos a ver as recomendações internacionais que são até relativamente recentes, as indicações para avaliar a função tireoideia nas mulheres é a idade superior a 30 anos, é um índice Sim. de massa corporal alto, é ter outras doenças autoimunes associadas, mas na realidade, sendo um exame dito barato e que pode ter implicações práticas e grandes no sucesso da gravidez, eu acho que sim. Sim. Um, em segundo lugar, as doenças, tanto o hipertiroidismo como o hipotiroidismo, geralmente nós pedimos essas análises, portanto a TSH com método rastreio e a T4 pronto, é uma boa forma de o diagnosticar e com esses simples exames consegue-se perceber se realmente estamos na presença ou não da disfunção. Agora isso não nos permite diagnosticar uma doença autoimune da tireoide, Ok. portanto uma tireoidite autoimune. Agora estarmos a pedir de uma forma sistemática à população toda anticorpos antitireoideus, acabas por estar, no fundo, ou seja, estamos a ser pouco seletivos, portanto, Sim. reservar, digamos, esses doseamentos para quem tem, digamos, níveis de TSH, por Alterados. exemplo, acima do que seriam ideais para uma gravidez, porque isso depois, Ok. em termos práticos, muda a nossa atitude e no tratamento. Em relação ao hiper e ao hipotireoidismo, mesmo quando há uma grande dissociação entre os sintomas,
e as análises. Pronto. Isto porque aquilo que nós considerávamos, isto é interessante pensar que nós consideramos sintomas clássicos e típicos de uma determinada doença foram determinados há 30, 40 anos atrás. A altura em que as pessoas, quando eram diagnosticadas, tinham doença muito mais grave, muito mais avançada e, acima de tudo, tinham uma percepção dos sintomas de uma forma completamente diferente das hoje. Hoje, felizmente, nós diagnosticamos cada vez mais cedo e acaba por ser um bocadinho difícil, muitas vezes, inicialmente, fazermos o diagnóstico clínico. Ou seja, por exemplo, tanto o hipertireoidismo como o hipotireoidismo dão sintomas como, por exemplo, o cansaço. Sim. Pronto, o cansaço é comum às duas. As irregularidades menstruais são comuns às duas, embora nós saibamos que, tendencialmente, embora na prática eu não sei qual é que é a tua percepção, Zé, mas na minha percepção há muita superposição desse ponto de vista em termos de irregularidades menstruais, na questão do hipertireoidismo haver menos fluxo menstrual, no hipotireoidismo haver mais fluxo, isso quase nunca bate certo na realidade, portanto, e acima de tudo há outra coisa. A forma como as mulheres sentem, mulheres e homens, mas falando agora de mulheres, sentem o hipertireoidismo é muito individual e às vezes não há propriamente uma relação direta com as análises. E parece que se adaptam, parece que se adaptam, já é uma coisa de longa duração e adaptam-se a sintomatologia. Para elas já é normal ter esse tipo de sintomas. Não, e depois também depende muito da forma como algumas pessoas estão, ou seja, há mulheres que de género acham que aquilo é tudo normal, porque andam cansadas do trabalho, porque andam cansadas do outro filho e pronto, por aí fora. Há outras pessoas que não, que o mínimo sintoma acabam por vivenciar isso de forma muito, muito mais exuberante. Adicionalmente, pessoas com outras doenças, frequentemente a tireoide descompensa, por exemplo, pessoas com doença psiquiátrica, doenças com outro tipo de doença, pessoas com outro tipo de doenças autoimunes, geralmente uma pequena perturbação da função da tireoide faz com que tudo se torne mais evidente e isso temos de estar atentos. Em relação ao hipertireoidismo e ao hipotireoidismo na gravidez, antes de engravidar convém que nós consigamos garantir às pessoas que os níveis estão controlados, isto porque os níveis hormonais da tireoide estarem bem é sobretudo e principalmente relevante nas primeiras 20 semanas da gravidez. Isto é por vários motivos, não só porque as hormonas da tireoide são importantes na implantação e também na fase inicial da concepção, bem como o bebê, o desenvolvimento da tireoide fetal, geralmente começa a ser produzida as hormonas pelo bebê mais ou menos à 8ª ou à 10ª semana, no entanto em quantidades muito, muito pequeninas, o que faz com que os níveis, digamos, a função da tireoide seja um pouco mais consolidada no bebê a partir da 20ª semana. Okay. E nestas primeiras semanas, até às 16, 20 semanas, há a embriogênese muito importante, ou seja, a formação de órgãos vitais e o próprio crescimento do bebê é muito importante. Portanto, o bebê, digamos, está quase totalmente dependente dos níveis hormonais da mãe. Portanto, a partir do momento em que a mãe não consegue produzir a quantidade de hormona tireoideia suficiente para garantir a sua própria saúde e garantir um crescimento adequado da criança, isso colocamos em risco. E importa também... Nós às vezes mesmo, uma pessoa que já tem uma doença tireoideia diagnosticada pré-gravidez. Na gravidez convém manter vigilância porque pode haver necessidade de ajustar doses de medicamentos, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, isso é aquela outra coisa, sobretudo falando no hipotireoidismo, que muitas vezes secundário à tireoidite Hashimoto, as mulheres fazem levotiroxina, quer na forma do Letter, ou o Tirox, ou o Tirax, portanto existem várias formulações comerciais. É muito importante reforçar que se a pessoa engravidar, primeiro só deve engravidar depois de garantir que os níveis hormonais estão controlados, para minimizar o risco da gravidez ao mínimo. Em segundo lugar, imediatamente depois de engravidar, tem que nos contactar, na medida em que em gravidezes normais, o corpo da mulher quase que aproximadamente duplica, vai gradualmente aumentando a dose de hormona tireoideia que é produzida. De tal forma que uma mulher que toma remédios para a tireoide, nomeadamente hormona tireoideia, por escassez, mal sabe que está grávida, deve aumentar imediatamente a dose. Uma boa forma de nós nos lembrarmos e nunca nos esquecermos e que podemos recomendar às pessoas é que se engravidarem, não sei se me estão a ouvir, se houve um corte ou não. Estão a ouvir? Estamos a ouvir. Às vezes a imagem para, mas nós continuamos a ouvir. Ok, pronto. Então, mal a mulher saiba que está grávida, geralmente eu recomendo que se aumente a dose do medicamento, a levotiroxina, em mais ou menos 30%.
uma boa forma de fazer isto é se a pessoa tomar 7 comprimidos por semana, ou seja, um por dia, passa a tomar 9 comprimidos por semana até falar connosco. Portanto, e depois, ao longo da gravidez, implica uma vigilância muito periódica, às vezes até de 4 em 4 semanas, até porque é muito importante manter os níveis hormonais estáveis para garantir um bom desfecho da gravidez. Muito importante não parar o medicamento. Estes medicamentos, nomeadamente a hormona tireoideia, são seguros e são fundamentais para garantir uma gravidez de sucesso, para além das outras coisas, naturalmente. Mas é muito importante. Há outra questão também que é aqui importante em relação à vigilância na gravidez das mulheres com doença da tireoide, é a questão do iodo. Portanto, o iodo é algo que se fala muito, nós recomendamos o iodo frequentemente. No entanto, numa mulher que faça este tipo de remédios da tireoide, em particular a levotiroxina, não precisa de tomar iodo. E, inclusive, porque a própria hormona tireoideia já tem o teor de iodo necessário para suplementar as necessidades durante a gravidez. Portanto, dispensa-se estar a haver uma suplementação adicional de iodo, até porque, do ponto de vista do iodo, nós sabemos que a falta de iodo é prejudicial, mas o excesso também é muito prejudicial. Portanto, no meio está a virtude e, na realidade, se a mulher faz levotiroxina, ou seja, hormona tireoideia, já não precisa de tomar iodo. E existem vários suplementos que são ajustados e adequados para mulheres com doença autoimune da tireoide, ou doenças com hipotireoidismo, ou doenças da tireoide, que geralmente não têm iodo, ou pelo menos têm um teor muito mais baixo de iodo para evitar a sobredosagem. Sim, basicamente o tradicionalmente clássico é o Folicil e o Iodafar, nome comercial, e neste caso o Iodafar não fazer nas mulheres com patologia tireoideia. Existe às por exemplo, vezes aqueles Gestacare, por exemplo, o Gestacare T, há depois o ainda há outros. Gestacare T, tipo, o Gestacare T foi um que saiu mais ou menos há um ano, em que tem vários constituintes, só que não tem iodo, é uma alternativa, mas ter atenção sempre à questão da suplementação do iodo, que se deve fazer em mulheres sem patologia da tireoide. Sim, mas portanto, portanto, durante a gravidez há que ter um bocadinho mais atenção. Realmente, se a pessoa tiver doença autoimune da tireoide, o seguimento, obviamente, na obstetrícia é central. No entanto, uma colaboração da nossa parte pode ser sempre um auxílio útil, sobretudo no ajuste da dose e na intervenção, digamos, mais precoce ainda da gravidez. Isto também por causa do bebê, porque existem outras doenças da tireoide, aí fala-se um bocadinho mais do hipertireoidismo, em que realmente também o tratamento é bastante mais complexo do que propriamente o hipotireoidismo. Mas isso, se quiseres, falamos um bocadinho mais à frente, do hipertireoidismo em vez do hipotireoidismo. O que eu acho que é mais desafiante para mim são as mulheres que têm aquilo que nós chamamos as perturbações subclínicas da tireoide. Ou seja, são pessoas que têm alterações ligeiras nas hormonas da tireoide e nós sabemos que o intervalo de referência para determinado tipo de parâmetros laboratoriais na tireoide durante a gravidez podem ser diferentes do que fora da gravidez. E considera-se que os valores, digamos, normais das hormonas da tireoide na gravidez são tipicamente um pouco mais altos do que fora da gravidez. Isto tem muito que se lhe diga, é bastante discutível. Mas na realidade a pessoa que tem doença da tireoide e que faz determinado tipo de medicamentos fora da gravidez, os nossos objetivos em termos de tratamento, em termos de normalização das análises e de sintomas são diferentes na gravidez. Ou seja, nós usamos muito o TSH, que é um dos parâmetros, e geralmente uma pessoa que tenha doença da tireoide conhecida, fora da gravidez, nós geralmente ficamos contentes com uma TSH, digamos, de 3, 4, mas na gravidez estamos convencidos que, abaixo de 4, na generalidade dos casos, é razoável. No entanto, o ideal é mesmo valores inferiores a 2,5, o que muitas vezes importa aumentar a dose para se conseguir obter esses resultados. Qual é o problema? Às vezes nós temos mulheres que têm TSHs, digamos, entre 2,5 e 4. Portanto, são valores, digamos, dentro da gama do normal, mas que se tivessem doença autoimune da tireoide, poderia não ser normal na gravidez. Ou seja, as mulheres que estão bem, têm as análises da tireoide perfeitamente normais, mas que têm uma tireoidite latente, ou seja, já têm uma doença autoimune instalada assintomática, perante o stress que a gravidez impõe sobre a tireoide, portanto, uma gravidez vai sobrecarregar a tireoide em termos de exigências. O que acontece é que
ao longo da gravidez vai se desenvolver o hipotireoidismo. Isso acontece, 1 em 5 mulheres, isso acontece. Portanto, nessas mulheres, o limiar, digamos, para testar os anticorpos deve ser mais baixo, para evitarmos que ocorra um hipotireoidismo grave durante a gravidez e não se comprometa a saúde da mulher nem do filho. Há uma das. Que às vezes, quando já tem o diagnóstico, tudo isso, me falam da TSH, eu mostro aqui um esquema. Se me permites, a ver se eu acho que. Não sei se deixa-me só virar a câmara. Espera, vir aqui. Para perceber mais ou menos, não sei se tens esta imagem, se me mostrar isto às vezes nas tuas consultas, mas a TSH é produzida pela hipófise e na hipófise também produz FSH e LH e alterações das hormonas da hipófise vão influenciar depois a LH e FSH que vão influenciar o ovário. Por isso é que nós, dentro da tiroide, estamos sempre preocupados com a TSH por causa disso, que como ela é produzida junto no mesmo órgão que a hipófise, depois vai influenciar a FSH e a LH e depois, ao mesmo tempo, não há ovulações, dá os ciclos anovulatórios e dificulta a gravidez. Mas, por exemplo, nesses casos em que tens persistentemente TSHs entre 2,5 e 4, fazes à partida, aumentas a dose sempre de Eutirox, recomendas estarem muito atentos sempre a fazer análises com regularidade até estabilizar, ou como é que geralmente é o teu comportamento nessas situações? Não, isso é uma grande questão e acho que é muito pertinente. Porque O que eu geralmente os faço... próprios doentes ficam ansiosos, porque vão às vossas consultas, vão às nossas e estão sempre muito obcecados, principalmente porque existe uma coisa, pode haver histórias de abortos de repetição anteriores e isto, às vezes pensa-se sempre que pode ser associado, nem sempre é, mas pode ser a desequilíbrios da função tiroideia. Às vezes é sempre mais qualquer coisa, mas pronto, e dá um grau de ansiedade muito grande às mulheres, a questão da TSH e subiu e desceu e pronto. E é esse tema às vezes que peço apoio e ver sempre para um bocadinho informar e dentro das melhores hipóteses ajustar a terapêutica em cada fase da pré e durante a gravidez e até após a gravidez. Olha, quando os níveis na minha postura, é claro que tenho que individualizar, porque todas as pessoas são diferentes e cada gravidez é diferente uma da outra e as condições que as mulheres têm são diferentes. Eu geralmente, quando me são encaminhadas, geralmente pessoas com problemas de fertilidade, com abortos de repetição e com eventos prévios na gravidez e complicações em gravidezes prévias. Eu nesse contexto, geralmente o meu limiar para intervir e para tratar é mais baixo. Ou seja, numa pessoa que tenha a história de abortos de repetição, numa pessoa que tenha infertilidade e numa pessoa que já tenha tido complicações numa gravidez prévia, eu aí geralmente sou um pouco mais agressivo na medida em que existem dados que sustentam que o tratamento com a obtenção de uma TSH mais baixa é superior, é melhor para as mulheres. Numa gravidez, digamos, normal, ou seja, em que nunca houve problemas, é uma primeira gravidez, está tudo a correr bem, e os níveis efetivamente estão entre 2,5 e os 4, ou os 4,5, dependendo da altura em que é medido, geralmente eu acho que seria útil pedir os anticorpos. E pedir nos anticorpos, porquê? Porque não só me permite até certa medida antecipar o comportamento da função tireoideia ao longo da gravidez, portanto, geralmente quando os anticorpos estão elevados, em particular os tiroperoxidase, há uma maior probabilidade de, ao longo da gravidez, vir a ser preciso fazer suplementação e, nesses casos, quando os anticorpos estão positivos, isso muitas vezes significa que a mulher tem uma tiroidite autoimune. Portanto, à partida tem uma maior tendência para ter problemas de função da tireoide ao longo da gravidez. Eu, nesses casos, vigio com muito maior regularidade, até porque o risco é muito maior de desenvolver hipotireoidismo. E, nesses casos, geralmente medico. Ou seja, com levotiroxina, com o objetivo de uma TSH abaixo de 2,5. Quando os anticorpos vêm negativos, aí eu geralmente sou mais permissivo. Geralmente faço um wait and see e vou vigiando periodicamente. Geralmente no primeiro trimestre vou vendo de 4 em 4 semanas, mas realmente não houver progressão, que é o que seria de esperar, aí acabo por não medicar muitas vezes. Isto por vários motivos, porque os hipotireoidismos são todos diferentes. Portanto, há pessoas que têm hipotireoidismo porque a tireoide congenitamente é mais pequena, porque há pessoas que têm hipotireoidismo porque têm a falta de iodo, e há pessoas que têm hipotireoidismo, e geralmente essa é a causa mais comum porque têm a doença autoimune da tireoide, têm a tireoidite Hashimoto.
E a tireoidite Hashimoto associa-se mesmo em pessoas que têm função da tireoide normal, com tireoidite Hashimoto têm pior desfecho na gravidez. Portanto, há mais pessoas a terem problemas, há uma maior taxa de ocorrência de aborto, também há uma maior taxa de parto pré-termo, e até certa medida em alguns ensaios clínicos realmente o tratamento melhorou esses desfechos. Não foi em todos, mas melhorou esses desfechos. E apesar de estarmos a falar de uma medicação, sendo uma medicação segura, pronto, com baixíssimos riscos ou quase ausentes riscos para a mãe, eu acho que até nós sabermos concretamente realmente se faz falta ou não, tudo aponta para que sim. Eu se calhar, nesse sentido, gostaria de mostrar um gráfico que eu geralmente mostro às pessoas para perceberem o que acontece na gravidez. Vou só virar aqui a câmera. Sim. Pronto. Durante a gravidez, habitualmente o que acontece é que numa mulher sem doenças da tireoide, esta linha aqui vermelha é o que acontece aos níveis hormonais da tireoide. Portanto, no primeiro trimestre aumentam muito e depois voltam a estabilizar. Numa mulher que tenha a função da tireoide perfeitamente normal antes da gravidez, mas que tenha tireoidite, é isto que acontece, é esta linha assim mais apagada. Portanto, não há o aumento que seria, digamos, necessário e o aumento que seria exigido, e isto até certa medida, e segundo alguns autores, é o motivo pelo qual os desfechos da gravidez nas mulheres com tireoidite é pior. Portanto, nesse sentido, essa é uma das teorias, na realidade. Outras teorias é a própria doença autoimune que provocam dificuldades na implantação e na ovulação e na própria continuidade da gravidez. Mas pronto, é por isso que eu defendo e acho que é uma boa ideia nós medicarmos. E às vezes quando nós temos o diagnóstico feito e pronto, e vão à consulta e querem logo avançar para os tratamentos, convém primeiro estabilizar bem, ajustar a dose e termos análises dentro dos padrões da normalidade para depois avançar para próprios tratamentos de estimulação, seja a inseminação, seja a fertilização in vitro, porque esse gráfico aí mostra, há um basal que convém estar presente antes da gravidez. Não, sem dúvida, eu acho que para avançar para os tratamentos de procriação medicamente assistida, parece que com os FIVs e com a inseminação intrauterina, parece que há grandes diferenças em relação nos desfechos, em particular com a tireoidite. Com a ICSI já é mais duvidoso, não é tão claro, mas eu acho que mais vale fazer as coisas devagar e bem do que fazer as coisas de uma forma rápida e mal. Portanto, e muitas vezes isto não implica uma grande espera, ou seja, basta ir a uma consulta connosco, na realidade, e nós geralmente em pouco tempo conseguimos estabilizar a função da tireoide e assim conseguimos garantir que as coisas estão, pelo menos do ponto de vista da tireoide, e como o Zé disse, muitas vezes há outros fatores, mas realmente se nós conseguimos eliminar os fatores e conseguimos garantir que tudo aquilo que está ao nosso alcance está controlado, acho que é o melhor, e eu, se fosse com a minha mulher, era isso que eu recomendava, na realidade. Olha, há uma pergunta da Tatiana. Olá, Tatiana, obrigado por estares presente. Que é relativamente se existe alguma influência ou algum problema da tireoide, nomeadamente o hipotireoidismo ou a tireoidite com a baixa reserva ovárica. Pronto. Tatiana, desculpa, Zé. Sim, podes. Desculpa, podes falar, fala, podes responder, responde. Não, olha, Tatiana, essa é uma pergunta excelente mesmo. E isso até já foi estudado e já foi documentado, mas falava-se principalmente o hipotireoidismo, sim, mas sobretudo com o hipotireoidismo induzido por doenças autoimunes da tireoide. Isso foi estudado e acho que foram 2 ou 3 ensaios clínicos em que eles viam de formas diferentes como é que se avaliava a reserva ovárica, com a hormona antimileriana ou com a contagem dos folículos antrais. E realmente parece que sim, parece que as tireoidites autoimunes com hipotireoidismo baixam até certa medida a reserva ovárica. No entanto, estas alterações podem até certa medida serem mitigadas, não completamente normalizadas, mas mitigadas com o tratamento de substituição hormonal. Depois há outra coisa, nós sabemos também que há casos de falência ovárica prematura muitas vezes associadas a doenças autoimunes da tireoide. E isso temos que terem atenção, embora isto não seja bem a mesma coisa. Mas isto para dizer, no fundo, que a doença autoimune da tireoide é a doença autoimune mais comum a nível mundial e quando uma pessoa tem uma doença autoimune, a propensão para ter outro tipo de doença autoimunes é maior. E esta falência ovárica prematura, às vezes nós não sabemos qual é que é a causa, a não ser aquele X frágil, mas há hipóteses que falam de também mecanismos autoimunes e temos que estar atentos em relação a isso. Mas sem dúvida, Tatiana, é uma excelente pergunta.
É. Há uma coisa que é o anticorpo antiovárico que se pode pedir e que muitas das vezes está presente nas tiroidites autoimunes. Por exemplo, houve um caso que eu tive em 2017 que se fez um tratamento, foi a ativação ovocitária, atualmente já está um bocadinho mais em desuso, foi feito em Valência, em que um dos critérios de exclusão era mesmo isso, eram mulheres com falência ovárica que recorriam à ativação ovocitária e se tivessem o anticorpo antiovárico positivo, tiroidite autoimune, era critério de exclusão para não integrar um estudo. Aquilo era um estudo experimental e por ter algum desses fatores era excluído do estudo porque estava correlacionado. Olha, obrigado, Tatiana. Um dia eu vou-te chatear, já sabes. Carlos, vamos continuando. Um dia vou chatear a Tatiana porque eu quero um dia fazer um live com a Tatiana aqui, por isso já falámos mais ou menos, temos que ajustar a data, mas um dia a Tatiana vamos também estar aqui presentes. Obrigado, Tatiana. E Carlos, já falámos do hipotireoidismo autoimune e agora hipertireoidismo, certo? Que não é tão presente como o hipotireoidismo, mas que tem a sua prevalência dentro da fertilidade. Sim, pronto, o hipertireoidismo é exatamente o oposto em termos hormonais. Realmente, o hipertireoidismo é quando a produção hormonal é excessiva e também aliás, até se associa mais à infertilidade do que propriamente o hipotireoidismo. No entanto, é menos valorizado porque é menos comum. Na faixa etária das mulheres que engravidam, a doença mais comum é a doença de Graves. No fundo, é uma doença que é vulgarmente até muito associada ao hipertireoidismo. Muitas vezes vemos as fotografias das mulheres com os olhos muito salientes, com bócia muito saliente também, que tem muitas vezes atingimento também da pele, em que, no fundo, o que acontece é que existe uma produção aumentada de um anticorpo que vai provocar, no fundo, a doença e que pode dar o atingimento da tireoide, dos olhos e também a nível da pele. Geralmente esta doença tem algumas particularidades. O tratamento para esta doença pode ser feito de 3 formas diferentes. Geralmente nós usamos medicamentos orais, ou seja, comprimidos, que são os antitireoideus, que é o Metivazol e o Propicil. Mas também há algumas pessoas em que não respondem bem, acabam por ter que fazer tratamento com cirurgia ou com iodo radioativo. Em relação, começando agora pelo fim, realmente o iodo radioativo é uma contraindicação durante a gravidez. Sim. Portanto, é teratogénico, portanto, uma mulher que tenha feito iodo radioativo só pode engravidar para a segurança do bebê sensivelmente 6 meses depois de ter feito o iodo radioativo. Portanto, há que ter isso em conta e se houver planos a curto prazo para gravidez, realmente não se deve fazer o iodo radioativo. A cirurgia geralmente é um tratamento de última linha, tem riscos associados, não só porque o tratamento passa por tirar a tireoide por inteiro, portanto a pessoa inevitavelmente vai ficar com hipotireoidismo, e adicionalmente há os riscos cirúrgicos e anestésicos decorrentes de uma cirurgia da tireoide. Contrariamente ao que acontece no hipotireoidismo, os tratamentos do hipertireoidismo têm riscos para o bebê. Portanto, tanto o Metivazol como o Propicil têm alguns riscos, não são totalmente inócuos, e como tal como o hipotireoidismo, deve-se planear não só para manter os níveis hormonais controlados antes da pessoa engravidar, como também modificar o tratamento. Ou seja, em forma genérica, o Propicil, que é o Propiltiuracil, é o tratamento mais seguro no primeiro trimestre da gravidez, porque tem menos efeitos secundários para o feto, mas depois no segundo e terceiro trimestre da gravidez já é o Thiamazol. Há quem defenda que é sempre o Propicil, no entanto, recentemente tem-se vindo a recomendar este tipo de abordagem. Outra coisa que tem que se ter em conta antes da mulher engravidar é que estes anticorpos que provocam a doença de Graves, eles atravessam a placenta. Os anticorpos da tireoide Hashimoto também, mas geralmente são irrelevantes do ponto de vista do feto. Agora, estes anticorpos da doença de Graves, ao atravessarem a placenta, podem provocar aquilo que é o hipertireoidismo fetal, sobretudo se os níveis dos anticorpos forem muito, muito elevados. Agora, isso dificulta muitas coisas e às vezes torna a gestão bastante complicada, na medida em que os tratamentos da tireoide, para além de serem teratogénicos, ou seja, o Propicil e o Metivazol, eles também atravessam a placenta. Portanto, também servem para tratar o hipertireoidismo no bebê, embora não haja forma, digamos, fiável para nós estarmos a monitorizar a 100%, digamos assim, os níveis no bebê. Agora, a boa notícia é que a maior parte das mulheres com esta doença de Graves melhoram espontaneamente durante a gravidez. Portanto, a gravidez é uma situação em que há, digamos, um desenvolvimento, uma tolerância imune, ou seja, para acomodarem um bebê que está a crescer, digamos que as respostas autoimunes e autoinflamatórias ficam diminuídas e, como tal, na maior parte das mulheres há uma tendência para a doença de Graves melhorar durante a gravidez,
de tal forma que muitas vezes é possível parar a medicação durante a gravidez, o que é realmente uma boa notícia. No entanto, há uma coisa que também era importante falar no hipertireoidismo, é que nestas doenças de Graves, geralmente muitas das mulheres são tratadas com tratamento médico, ou seja, com antitireoideus de síntese, tal como o metibazol e o propicil, e a doença ao longo do tempo vai diminuindo em termos de gravidade e a própria quantidade de anticorpos em circulação vai gradualmente reduzindo. E, inevitavelmente, isso depois faz com que os riscos para o bebê e os riscos para a própria gravidez sejam bastante menores. Ok. Portanto, neste tipo de situações há que ter calma e realmente se a mulher, se tivesse sido diagnosticada com uma doença grave há sensivelmente um ano, estiver bem controlada só com comprimido a 2 por dia, não tiver outro tipo de complicações, geralmente é perfeitamente seguro engravidar, desde que os níveis hormonais estejam estabilizados antes da gravidez, portanto, durante pelo menos 2 meses antes da gravidez. Portanto, o planeamento para a gravidez em pessoas com doenças da tireoide é central e o acompanhamento também. Portanto, mas geralmente estes são os riscos. Há outras doenças em que existem nódulos, ou seja, nódulos da tireoide que produzem hormona a mais, que funcionam quase como fábricas da hormona tireoideia, mas que esses tornam-se um bocadinho mais problemáticos de gerir na gravidez. No entanto, geralmente afetam mulheres de idades mais avançadas, ou seja, não afeta tanto a mulher de idade fértil, é mais comum em mulheres com uma idade mais avançada. Mas a doença de Graves também é um dos motivos para se vigiar, mas geralmente esta dá origem a hipertiroidismo e não tanto hipotiroidismo. Okay. Acho que em relação ao hipertiroidismo, acho que são os pontos-chave. Outra coisa que é duvidosa é se as mulheres com hipertiroidismo se deve fazer suplementação com iodo. Okay. Pronto, nesses casos achamos que não é? Na medida em que pronto, não vale a pena. Realmente está a síntese hormonal mais do que adequada e em algumas pessoas até pode desencadear e agravar o hipertiroidismo. Pronto, nesses casos não. Outras perguntas que costumo fazer muitas vezes, tanto na consulta como às vezes aqui nos lives, tem a ver com a alimentação e a tiroide. Existe alguma coisa que se possa fazer, alguns medicamentos a evitar? Recomendas alguma coisa dentro das pessoas com patologia tiroideia? Sim, essa é uma pergunta também muito comum. Na medida em que cada vez mais se vai falando, e esta é, digamos, quase a indústria dos nutracêuticos e dos suplementos vitamínicos e dos suplementos alimentares tem vindo a explodir. Ou seja, pronto, nos últimos 5, 10 anos tem havido cada vez mais. Muitos destas intervenções alimentares são muito interessantes e, em termos teóricos, fazem sentido. E os princípios são principalmente de efeitos antioxidantes, digamos, suplementos para a tireoide funcionar melhor e também, no fundo, uma forma de evitar tomar medicamentos para uma doença, ou seja, tratar o corpo com a alimentação. Eu acho que tem havido vários problemas em relação a isso. Em primeiro lugar, porque a regulamentação deste tipo de suplementos, em alguns estudos, veio a verificar que as quantidades que estão descritas na rotulagem não batem bem certo. Ou seja, isto foi um estudo que foi feito a nível europeu e percebeu-se que havia uma grande discrepância entre aquilo que se dizia que o suplemento tinha e o que na realidade tinha. Depois, outros suplementos da tireoide muitas vezes são inespecíficos e, como nós já percebemos, a tireoide é afetada por doenças muito diferentes umas das outras. Portanto, quer dizer, estar a dar um suplemento da tireoide de uma forma genérica pode ser bom para uma doença tireoide e pode ser má para outra. Outras questões. A questão do tratamento com suplementos tais como o selênio e como o mioinositol, com a L-carnitina, são estudos interessantes. No entanto, são poucos estudos, são de pequena dimensão. E foram sobretudo em pessoas não grávidas. Portanto, até que ponto é que é uma altura certa para nós estarmos a apostar nesse tipo de suplementos durante a gravidez? Eu diria que até haver dados concretos, principalmente de segurança, eu diria que não. Depois, tudo aquilo que foi feito e todas as intervenções que foram feitas e todos esses estudos realmente tinham objetivos e tinham alvos terapêuticos duvidosos. Ou seja, uma coisa que é importante também desmistificar é a quantidade dos níveis dos anticorpos da tireoide. Portanto, uma coisa que angustia muito os doentes é quando nós pedimos análises da tireoide e pedimos os anticorpos e vem anticorpos antiperoxidase superior a 1300. Portanto, é um valor brutal. Portanto, muitas vezes as pessoas vêm aflitas e com alguma razão. Agora, aquilo que nós sabemos é que estes anticorpos não têm propriamente uma relação direta com a causa da doença. Portanto, eles são mais biomarcadores da doença do que propriamente marcadores de gravidade.
Portanto, não está propriamente provado que pessoas que tenham níveis de anticorpos muito altos têm uma doença muito mais grave Sim. do que as pessoas que têm níveis de anticorpos mais baixos. Pronto. E acima de tudo, não nos dá assim, para além de nós podemos dizer que a pessoa tem o diagnóstico de hipotiroidismo e de tiroidite autoimune, realmente não acrescenta muito, de facto, É os mais, anticorpos. é mais É importante mais para estarmos fazer o focados. diagnóstico. Sim. Pronto, Inicial. É mais importante pronto. estarmos focados no TSH do que propriamente na pedimos anticorpos regularmente. Os anticorpos, como eu disse no início da sessão, realmente nós, se uma pessoa está com os níveis hormonais da tiroide no limite inferior do normal e pedimos os anticorpos, até certa medida pode-nos ajudar a antecipar se a pessoa vai ter ou não hipotiroidismo, ou seja, se vai agravar. E realmente a positividade para alguns anticorpos, nomeadamente para o da TPO, da tiroperoxidase, associa-se a maior probabilidade no futuro a pessoa vir a ter hipotiroidismo, isso está provado. Agora, muitos destes medicamentos e estes nutracêuticos, eles provaram que baixavam os anticorpos. Mas até que ponto o que é que nós estamos a tratar análise portanto, o que nos interessa no fundo é que a pessoa melhore a qualidade de vida e que não evolua para hipotiroidismo e que efetivamente melhore. A mim não me interessa muito normalizar umas análises quando na realidade eu sei que isso não tem relação nenhuma com a saúde concreta da pessoa. Depois, dados concretos acerca da alimentação. Realmente, a alimentação com iodo, não temos que estar a enriquecê-la de uma forma riquíssima para garantir que a saúde da tiroide está bem. A nossa alimentação em Portugal é relativamente boa em iodo, com sal iodado, com alimentos provenientes do mar. Geralmente tem uma quantidade suficiente. Agora também está muito na moda o sushi, está muito na moda as algas, que têm também altos teores de iodo. Portanto, não há limitações nesse aspecto. Geralmente hábitos do dia a dia que às vezes afetam diretamente a tiroide não são tanto a alimentação, que é curioso. É mais comum nas mulheres de alguma idade que vão, por exemplo, ao cabeleireiro com 2 ou 3 semanas de intervalo e as tintas do iodo, as tintas do cabelo têm imenso iodo. E nós já tivemos imensas pessoas que desenvolveram hipertiroidismo nesse contexto. O que é curioso, não é? Ou seja, são pessoas que têm já uma predisposição de base para ter uma doença de tiroide e isso serve como, digamos, um agravante. Agora, em termos de realmente medidas alimentares, digamos que venham a substituir o tratamento farmacológico, eu acho que ainda não estamos nessa fase, ainda não sabemos. Eu também sei um bocadinho isso, principalmente porque nós somos sujeitos e há existe cada vez mais divulgação dos próprios suplementação e às vezes vão ao endocrinologista não ter contigo isso e depois vêm ter connosco, olha, parei, estou a fazer este suplemento, o que é que acho? E nós objetivamente, a suplementação principalmente a regulamentação dos medicamentos, só para saberem, existe um que é da parte do Infarmed e que é obrigatório na prescrição médica, e depois existem os suplementos vitamínicos que não precisam da mesma regulamentação. E então logo aí, claro... É pelo Ministério da Agricultura, pelo não é? Ministério da Agricultura, exatamente, faz parte do Departamento do Ministério da Agricultura. Por isso logo aí são diferentes. Com todo o respeito. Com todo o respeito, sim, exatamente. Sim, É uma forma... casa, mas é preciso ter atenção relativamente a isso, principalmente porque a suplementação depois pode estar associada a patologia hepática, renal, porque às vezes vem à consulta e fazem, porque têm 5, 6, 7 multivitamínicos e isso depois torna-se um bocadinho contraproducente. E só para terem noção, houve um trabalho que foi feito e foi apresentado por um colega nosso do Garcia de Horta e ele foi estudar as pessoas que eram internadas em cuidados intensivos por uma complicação da tireoide, que é a tempestade tireoideia, portanto, a crise tireotóxica. E que acontece às vezes na gravidez, no primeiro trimestre, exatamente. Que é um dos nossos grandes receios nas mulheres grávidas. Sim. E realmente ele veio a conseguir provar que era uma amostra pequenina que eles usaram, eram essencialmente 12 doentes, mas acho que eram 3 ou 4 doentes, tinha sido nesse contexto, ou seja, estarem a fazer suplementos da tireoide e nesse contexto desenvolver uma complicação grave da tireoide, porque estavam a fazer suplementação, digamos, excessiva e a própria quantidade de nível dos suplementos não era bem a mesma do que aquela que se dizia. Portanto, eu acho que fará sentido no futuro, mas até lá eu acho que temos de ter cuidado antes de estarmos a recomendar de uma forma, digamos, genérica. E para já eu pelo menos não recomendo, ter mais certezas. O selênio, os suplementos de selênio fazem sentido em alguns doentes, nomeadamente na doença de Graves e na orbitopatia, mas na gravidez habitualmente não. Geralmente não. Outra coisa às vezes que fazem é medicamentos quando estão grávidas. Já falaste há pouco, foi uma da pergunta que fizeram, se é preciso manter a medicação quando teste de gravidez positivo. Devem manter e até ajustar as doses. E outra pergunta era relativamente à suplementação de iodo, que falámos ao longo da sessão, que nas mulheres genericamente com patologia tiroideia não há necessidade de fazer suplementação de iodo.
tanto nos hipos como nos hipertiroidismos, ou seja, a utilização do iodeto de potássio. Pode-se fazer manter outra suplementação, mas o iodo não. De resto, Carlos, havia mais alguma coisa que queiras acrescentar? Que Sim, se querias calhar falar? só muito rapidamente um Sim, aspecto que eu acho que também pode ser interessante para as pessoas que estão a ouvir é relativamente à patologia nodular da tiroide. Portanto, nós falámos muito aqui da doença funcional da tiroide e nós sim. sabemos que a fertilidade é principalmente afetada por hiper ou hipotiroidismo ou por tiroidites. No entanto, nós sabemos que em termos de prevalência a nível populacional, a prevalência de nódulos da tiroide, ou seja, o bócio nodular, é bastante mais comum. Estima-se que quase 40 a 50% da população tem algum nódulo da tiroide. E uma questão que Ok. muitas vezes surge na nossa consulta é se as pessoas perguntam se podem engravidar e se há o risco de haver o crescimento dos nódulos e, adicionalmente, também se há o risco de aparecer cancro da tiroide durante a gravidez. Pronto, nós sabemos que na gravidez há um aumento de muitas estruturas de forma fisiológica. Portanto, durante a gravidez é um estado em que o corpo tem que se adaptar e nós sabemos que tanto a hipófise como a tiroide geralmente aumentam de dimensões. Portanto, a tiroide estima-se que aumente mais ou menos em 15 a 20% de volume e também até certa medida é comum que os nódulos possam aumentar durante a gravidez. No entanto, importa dizer que na generalidade das pessoas não há qualquer tipo de problema na gravidez, portanto, os nódulos que a pessoa tenha, sobretudo se os nódulos forem de natureza benigna, portanto, aí geralmente não há grande problema. Agora, o ideal, naturalmente, é planear e realmente se a pessoa tiver doença nodular da tiroide, convém ser avaliada precocemente antes da gravidez para que se consigam responder às três questões importantes associadas aos nódulos da tiroide. A primeira é perceber se esse nódulo provoca hipertiroidismo. A Sim. segunda questão é perceber se esse nódulo é suficientemente grande para dar sintomas. Sintomas esses que muitas vezes é a dificuldade em engolir, sobretudo para sólidos pronto, e que é constante, não é uma coisa episódica, nem dificuldade em respirar, sobretudo quando a pessoa está deitada, sente uma pressão no pescoço, ou por isso simplesmente se pedimos à pessoa para tocar com o queixo no peito, ou para levantar os braços e juntar as mãos, tem dificuldades em respirar, e muito raramente rouquidão. E a terceira questão, e mais importante, é perceber se o nódulo representa doença benigna ou maligna. E para tal, muitas vezes temos que fazer exames tais como citologias, que no fundo é uma espécie de uma biópsia do nódulo da tiroide, para conseguir perceber qual é que é a probabilidade do nódulo ser benigno ou ser maligno. Agora, nas pessoas que têm doença benigna, geralmente ao longo da gravidez não há problema e realmente não devemos estar a fazer ecografias trimestre a trimestre, a não ser que a pessoa realmente desenvolva sintomas. Se a pessoa for diagnosticada com nódulo na gravidez, na esmagadora maioria dos casos, pode-se adiar a biópsia para depois da gravidez, porque, pronto, não só para evitar o stress associado à mesma durante a gravidez, e até porque, a não ser obviamente que o nódulo seja extremamente suspeito e que nos faça pensar em cancro da tiroide. Mas em pessoas com nódulos benignos, que é a larga maioria das pessoas, já caracterizados e já estudados antes da gravidez, geralmente não há problemas. Ok. Acho que isso era importante reforçar Sim, e era também é uma assim. questão importante. Sim, porque Mas pronto, resumindo, convém. falámos do hipertiroidismo, o tiroidite autoimune, o Hashimoto e agora da patologia nodular. De resto, acho que focámos assim os tópicos todos dentro da patologia tiroideia e fertilidade. Uhum. Correto? Não acho que não há assim mais nada a acrescentar, pois não, Carlos? Pois eu acho que não, Zé. Não sei se há mais questões Acho, acho, das acho que não pessoas. recebemos mais perguntas. Houve aquelas três que falámos, houve a pergunta da Tatiana e de resto não recebemos mais nada. Olha, Carlos, Uhum. muito obrigado por estares presente. Obrigado às pessoas por estarem presentes também neste live. Já sabem que eu vou gravar e podem vir o live ao longo da semana. Já sabem, se quiserem contactar o Carlos Belo, tanto no Hospital Egas Muniz ou então na Luz de Lisboa. E muito obrigado, Carlos, por É. esclarecimento da patologia tiroideia e infertilidade. Obrigado, Olha, eu é que Carlos. agradeço, eu agradeço o convite e obrigado a todos pelo interesse, está bem? E bom resto de Sim. domingo a todos. Temos recebido aqui vários coraçõezinhos. Olha, obrigado a todos. Olha, Ah, grande ah, abraço, ah. Carlos. Deus, e boa noite. Abraço, Deus, com fertilidade. Deus.